Lei nº 4.591, de 16 de dezembro de 1964. Dispõe sobre o condomínio em edificações e as incorporações imobiliárias. Parte 2, artigos 16 ao 31. Artigo 16. Em caso de sinistro, que destrua menos de 2/3 da edificação, o síndico promoverá o recebimento do seguro e a reconstrução ou os reparos nas partes danificadas. Artigo 17. Os condôminos que representem, pelo menos 2/3 do total de unidades isoladas e frações ideais correspondentes a 80% do terreno e coisas comuns, poderão decidir sobre a demolição e reconstrução do prédio, ou sua alienação, por motivos urbanísticos ou arquitetônicos, ou ainda, no caso de condenação do edifício pela autoridade pública, em razão de sua insegurança ou insalubridade. Parágrafo 1º. A minoria não fica obrigada a contribuir para as obras, mas assegura-se à maioria o direito de adquirir as partes dos dissidentes, mediante avaliação judicial, aplicando-se o processo previsto no artigo 15. Parágrafo 2º. Ocorrendo desgaste, pela ação do tempo, das unidades habitacionais de uma edificação, que deprecie seu valor unitário em relação ao valor global do terreno onde se acha construída, os condôminos, pelo quórum mínimo de votos, que representem 2/3 das unidades isoladas e frações ideais correspondentes a 80% do terreno e coisas comuns, poderão decidir por sua alienação total, procedendo-se em relação à minoria na forma estabelecida no artigo 15, e seus parágrafos, desta lei. Parágrafo 3º. Decidida por maioria a alienação do prédio, o valor atribuído à quota dos condôminos vencidos será correspondente ao preço efetivo e, no mínimo, à avaliação prevista no parágrafo 2º, ou, a critério desses, a imóvel localizado em área próxima ou adjacente com a mesma área útil de construção. Artigo 18. A aquisição parcial de uma edificação, ou de um conjunto de edificações, ainda que por força de desapropriação, importará no ingresso do adquirente no condomínio, ficando sujeito às disposições desta lei, bem assim as da Convenção do Condomínio e do Regulamento Interno. Capítulo 5. Utilização da edificação, ou do conjunto de edificações. Artigo 19. Cada condômino tem o direito de usar e fruir, com exclusividade, de sua unidade autônoma, segundo suas conveniências e interesses, condicionados, umas e outros às normas de boa vizinhança, e poderá usar as partes e coisas comuns de maneira a não causar dano ou incômodo aos demais condôminos ou moradores, nem obstáculo ou embaraço ao bom uso das mesmas partes por todos. Parágrafo único. Vetado. Artigo 20. Aplicam-se ao ocupante do imóvel, a qualquer título, todas as obrigações referentes ao uso, fruição e destino da unidade. Artigo 21. A violação de qualquer dos deveres estipulados na Convenção sujeitará o infrator a multa fixada na própria Convenção, ou no regimento interno, sem prejuízo da responsabilidade civil ou criminal que, no caso, couber. Parágrafo único. Compete ao síndico a iniciativa do processo e a cobrança da multa, por via executiva, em benefício do condomínio e, em caso de omitir-se ele, a qualquer condômino. Capítulo 6. Da administração do condomínio. Artigo 22. Será eleito, na forma prevista pela Convenção, um síndico do condomínio, cujo mandato não poderá exceder de 2 anos, permitida reeleição. Parágrafo 1º. Compete ao síndico a representar ativa e passivamente o condomínio, em juízo ou fora dele, e praticar os atos de defesa dos interesses comuns, nos limites das atribuições conferidas por esta lei, ou pela Convenção. B. Exercer a administração interna da edificação, ou do conjunto de edificações, no que respeita sua vigência, moralidade e segurança, bem como aos serviços, que interessam a todos os moradores. C. Praticar os atos que lhe atribuírem as leis, a Convenção e o regimento interno. D. Impor as multas estabelecidas na lei, na Convenção ou no regimento interno. E. Cumprir e fazer cumprir a Convenção e o regimento interno, bem como executar e fazer executar as deliberações da Assembleia. F. Prestar contas à Assembleia dos Condôminos. G. Manter guardada durante o prazo de 5 anos para eventuais necessidade de verificação contábil, toda a documentação relativa ao condomínio.
Parágrafo 2º. As funções administrativas podem ser delegadas a pessoas de confiança do síndico, e sob a sua inteira responsabilidade, mediante aprovação da Assembleia Geral dos Condôminos. Parágrafo 3º. A Convenção poderá estipular que dos atos do síndico caiba recurso para a Assembleia, convocada pelo interessado. Parágrafo 4º. Ao síndico, que poderá ser condômino ou pessoa física ou jurídica estranha ao condomínio, será fixada remuneração pela mesma Assembleia que o eleger, salvo se a Convenção dispuser diferentemente. Parágrafo 5º. O síndico poderá ser destituído, pela forma e sob as condições previstas na Convenção, ou, no silêncio desta pelo voto de 2/3 dos condôminos, presentes, em Assembleia Geral especialmente convocada. Parágrafo 6º. A Convenção poderá prever a eleição de subsíndicos, definindo-lhes atribuições, e fixando-lhes o mandato, que não poderá exceder de 2 anos, permitida reeleição. Artigo 23. Será eleito, na forma prevista na Convenção, um Conselho Consultivo, constituído de 3 condôminos, com mandatos que não poderão exceder de 2 anos, permitida reeleição. Parágrafo único. Funcionará o Conselho como órgão consultivo do síndico, para assessorá-lo na solução dos problemas que digam respeito ao condomínio, podendo a Convenção definir suas atribuições específicas. Capítulo 7. Da Assembleia Geral. Artigo 24. Haverá, anualmente, uma Assembleia Geral Ordinária dos Condôminos, convocada pelo síndico na forma prevista na Convenção, a qual compete, além das demais matérias inscritas na ordem do dia, aprovar, por maioria dos presentes, as verbas para as despesas de condomínio, compreendendo as de conservação da edificação ou conjunto de edificações, manutenção de seus serviços e correlatas. Parágrafo 1º. As decisões da Assembleia, tomadas, em cada caso, pelo quórum que a Convenção fixar, obrigam todos os condôminos. Parágrafo 2º. O síndico, nos 8 dias subsequentes à Assembleia, comunicará aos condôminos o que tiver sido deliberado, inclusive no tocante à previsão orçamentária, o rateio das despesas, e promoverá a arrecadação, tudo na forma que a Convenção previr. Parágrafo 3º. Nas Assembleias Gerais, os votos serão proporcionais às frações ideais do terreno e partes comuns, pertencentes a cada condômino, salvo disposição diversa da Convenção. Parágrafo 4º. Nas decisões da Assembleia, que não envolvam despesas extraordinárias do condomínio, o locatário poderá votar, caso o condômino locador a ela não compareça. Artigo 25. Ressalvado o disposto no parágrafo 3º do artigo 22, poderá haver Assembleias Gerais Extraordinárias, convocadas pelo síndico, ou por condôminos que representem 1/4, no mínimo do condomínio, sempre que o exigirem os interesses gerais. Parágrafo único. Salvo estipulação diversa da Convenção, esta só poderá ser modificada em Assembleia Geral Extraordinária, pelo voto mínimo de condôminos, que representem 2/3 do total das frações ideais. Artigo 26. Vetado. Artigo 27. Se a Assembleia não se reunir, para exercer qualquer dos poderes que lhe competem, 15 dias após o pedido de convocação, o juiz decidirá a respeito, mediante requerimento dos interessados. Título 2. Das incorporações. Capítulo 1. Disposições gerais. Artigo 28. As incorporações imobiliárias, em todo o território nacional, reger-se-ão pela presente lei. Parágrafo único. Para efeito desta lei, considera-se incorporação imobiliária a atividade exercida com o intuito de promover e realizar a construção, para alienação total ou parcial, de edificações ou conjunto de edificações compostas de unidades autônomas, vetado. Artigo 29. Considera-se incorporadora pessoa física ou jurídica, comerciante ou não, que embora não efetuando a construção, compromisse ou efetive a venda de frações ideais de terreno objetivando a vinculação de tais frações a unidades autônomas, vetado, em edificações a serem construídas, ou em construção sob regime condominial, ou que meramente aceite propostas para efetivação de tais transações, coordenando e levando a termo a incorporação, e responsabilizando-se, conforme o caso, pela entrega, a certo prazo, preço e determinadas condições, das obras concluídas. Parágrafo único.
Presume-se a vinculação entre a alienação das frações do terreno e o negócio de construção, se, ao ser contratada a venda, ou promessa de venda, ou de cessão das frações de terreno, já houver sido aprovado e estiver em vigor, ou pender de aprovação de autoridade administrativa, o respectivo projeto de construção, respondendo o alienante como incorporador. Artigo 30. Estende-se a condição de incorporador aos proprietários e titulares de direitos aquisitivos que contratem a construção de edifícios que se destinem à constituição em condomínio, sempre que iniciarem as alienações antes da conclusão das obras. Artigo 30-A. Revogado pela Lei nº 10.931, de 2004. Artigo 30-B. Revogado pela Lei nº 10.931, de 2004. Artigo 30-C. Revogado pela Lei nº 10.931, de 2004. Artigo 30-D. Revogado pela Lei nº 10.931, de 2004. Artigo 30-I. Revogado pela Lei nº 10.931, de 2004. Artigo 30-F. Revogado pela Lei nº 10.931, de 2004. Artigo 30-G. Revogado pela Lei nº 10.931, de 2004. Artigo 31. A iniciativa e a responsabilidade das incorporações imobiliárias caberão ao incorporador, que somente poderá ser: a. O proprietário do terreno, o promitente comprador, o cessionário deste, ou promitente cessionário com título, que satisfaça os requisitos da alínea do artigo 32. B. O construtor, Decreto número 23.569, de 11 de dezembro de 33, e 3.995, de 31 de dezembro de 1941, e Decreto-Lei número 8.620, de 10 de janeiro de 1946, ou corretor de imóveis, Lei número 4.116, de 27 de agosto de 62. C. O ente da federação emitido na posse a partir de decisão proferida em processo judicial de desapropriação em curso, ou cessionário deste, conforme comprovado mediante registro no registro de imóveis competente. Parágrafo 1º. No caso da alínea B, o incorporador será investido, pelo proprietário de terreno, o promitente comprador e cessionário deste, ou o promitente cessionário, de mandato outorgado por instrumento público, onde se faça menção expressa desta lei, e se transcreva o disposto no parágrafo 4º do artigo 35, para concluir todos os negócios tendentes à alienação das frações ideais de terreno, mas se obrigará pessoalmente pelos atos que praticar na qualidade de incorporador. Parágrafo 2º. Nenhuma incorporação poderá ser proposta à venda sem a indicação expressa do incorporador, devendo também seu nome permanecer indicado ostensivamente no local da construção. Parágrafo 3º. Toda e qualquer incorporação, independentemente da forma por que seja constituída, terá um ou mais incorporadores solidariamente responsáveis, ainda que em fase subordinada a período de carência, referido no artigo 34.